Muito bem, gente, esse é o vídeo 53. Vamos passar agora para um próximo tópico, tá? É um tópico mais curtinho, que é a lei de Gauss para o magnetismo, tá? A gente já viu a lei de Gauss para o campo elétrico, tá? Agora falta a lei de Gauss do magnetismo, que vai ser a terceira das 4 leis fundamentais do eletromagnetismo que a gente vai estudar no curso, né? Então, repassando. A primeira que a gente viu, a lei de Gauss para o campo elétrico, eu vou revisar ela aqui rapidinho. A segunda foi a lei de Ampère, que relaciona campo magnético com a sua fonte, que são cargas em movimento, tá? E agora a lei de Gauss para o magnetismo. Aí na sequência do curso, a gente vai ver a quarta lei fundamental, né? A quarta das 4 leis, né, do eletromagnetismo, que é a lei de Faraday, ok? Então vamos só relembrar o que significa fluxo de um campo vetorial. No caso aqui especificamente a gente vai falar de fluxo de campo magnético, tá? Então digamos que você tenha uma superfície qualquer, né, um conjunto de pontos qualquer no espaço, e você tem um campo vetorial permeando esse espaço. Um campo vetorial é simplesmente uma coleção de vetores definida em cada ponto do espaço, seguindo algumas regras, né? Aqui no caso a gente tem esse campo vetorial, é o próprio campo magnético, ou seja, é a coleção de vetores campo magnético que caracterizam a influência magnética de um ímã, por exemplo, no espaço ao redor deles. Então estou desenhando aqui, na verdade, uma parte do campo magnético produzido por um material magnetizado qualquer, tá? Ou um solenoide, por exemplo, tá? Enfim, aí eu desenhei essa superfície arbitrária aqui, superfície S, o que a gente define como sendo o fluxo de campo, né, no caso aqui é o de campo magnético, em cada pedacinho infinitesimal de área dA daquela superfície. Ué, lembra? Eu vou pegar a minha superfície, tá? Vou dividir em elementos de área infinitesimais de tamanho dA e vou atribuir um vetor para aquele elemento de área. Então esse vetor dA aqui, ó, o módulo dele é o tamanho dessa área, e esse vetor dA é perpendicular à área naquele pedaço, né? Então, se esse pedacinho aqui tem 1 milímetro quadrado de área, o módulo desse vetorzinho aqui é 1 milímetro quadrado, né? E é perpendicular ao elemento de área. Aí, nessa posição, eu tenho um vetor campo magnético que está atravessando a superfície nesse ponto, fazendo um ângulo qualquer, né? Fazendo aqui um certo ângulo θ com o vetor de área, tá? Esse é o ângulo θ qualquer, beleza? Ou seja, o ângulo, né, entre o B e o de área. O que a gente define como sendo o fluxo magnético naquela região? O fluxo de um campo vetorial é uma medida, né, pensando assim de uma forma qualitativa, é uma medida da quantidade de vetores que está atravessando uma certa região do espaço, tá? Então a gente define essa grandeza da seguinte forma: o fluxo local, né, ou seja, o diferencial de fluxo ou fluxo produzido apenas nesse pedacinho infinitesimal de superfície, é o produto escalar do campo vetorial, no caso do campo magnético, com o vetor de área, né? Então, em módulo, né, o que vai dar isso aqui? Isso aqui é B escalar dA, o que é isso aqui? É módulo de B, módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, esse é o fluxo só nesse pedacinho de superfície. No caso aqui, desse jeito que eu desenhei, como esse ângulo θ é maior que zero e menor do que 90, né? Está entre 0 e 90, então nesse caso aqui, esse vetor campo magnético está produzindo um fluxo positivo nessa superfície, tá? Nesse exemplo aqui. Então o que é o fluxo total? O fluxo total é a integral do fluxo em toda a superfície. Então vai ser a integral de B escalar dA. Essa integral é feita em toda a superfície, onde eu tenho linhas de campo atravessando aquela superfície. Se for uma superfície fechada, né, eu coloco aquela bolinha, né, aquele símbolo indicando que é uma superfície, definindo um volume fechado, né? Mas se for uma superfície aberta, né, uma superfície geral, como essa aqui, não necessariamente fechada, então a integral não tem aquele símbolo, aquele círculo, né, de integral fechado, tá bom? Aí vamos só relembrar o caso da lei de Gauss para o campo elétrico, né, que a gente já está bem acostumado a tratar. Para exemplificar, eu peguei aqui 2 cargas, tá? Uma carga positiva e uma negativa, ambas de mesmo módulo, tá? Só que uma positiva e a outra negativa. Então a gente sabe que as cargas positivas, elas são fontes de divergência de linhas de campo elétrico. Então o que significa isso? As linhas de campo elétrico, né? Só explicitar isso aqui, as linhas de campo, elas nascem, vamos dizer assim, né,
Elas surgem nas cargas positivas e convergem para as negativas. Surgem das positivas e convergem das negativas. Isso é pela própria definição de campo elétrico, a gente já viu isso, tá? Então ela tem essa configuração, né? As linhas nascem aqui e convergem para as negativas, tá? Então, o que a lei de Gauss fala para a gente? Que o fluxo das linhas de campo numa superfície fechada está relacionado com a quantidade de cargas que eu tenho dentro daquele volume fechado. Então, por exemplo, aqui, né? Se eu traçar essa gaussiana que eu chamei de S1 envolvendo essa carga positiva, eu traço os vetores de área apontando para fora da gaussiana, né? É uma superfície positivamente orientada, então os vetores de área apontam sempre para fora, em todos os pontos. E naquele caso ali, como a minha gaussiana está envolvendo a carga positiva, os vetores campo elétrico estão atravessando essa gaussiana, sempre atravessam essa gaussiana de dentro para fora, né? Porque a carga positiva é fonte de divergência de linhas de campo. Então aqui eu vou ter um fluxo positivo. Se eu fizer uma integral de E escalar dA, como as linhas de campo estão sempre saindo, nesse caso, o produto escalar do E com d área vai dar positivo em cada um desses pontos e a integral vai dar um número positivo, como tem que ser, porque essa integral é a carga que está dentro da gaussiana, que é positiva nesse caso, sobre ε0, né? Então, nesse caso aqui eu tenho um fluxo positivo. No caso de carga negativa, é o contrário, né? Eu tenho que as linhas de campo estão entrando na superfície, no sentido, né, gerando um fluxo para dentro, vamos dizer assim, né? As linhas de campo entram na superfície e os vetores de área apontam para fora. Então, em cada ponto dessa superfície aqui, eu vou ter um produto escalar negativo, né? O E escalar de área, que os de áreas apontam para fora e o campo aponta para dentro. Não necessariamente são antiparalelos, né? Mas o produto escalar em cada um desses pontos aqui vai dar negativo. Então, a integral desse número em toda a superfície fechada vai ser um número menor do que zero. Como tem que ser, que essa integral aqui é a carga que está dentro da gaussiana, que é negativa nesse caso, sobre ε0, né? Então, negativa aqui e negativa aqui, tá? Agora, e se eu pegar uma gaussiana no vácuo, né? Uma gaussiana que não está envolvendo nenhuma quantidade de cargas, nem positiva nem negativa, e nenhuma mistura das duas, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, essa gaussiana S3 aqui, olha só, gente, nesse caso eu tenho linhas de campo elétrico entrando na superfície, gerando aqui no caso um fluxo negativo, né? E eu tenho linhas de campo saindo da superfície, gerando um fluxo positivo. Isso acontece em toda a superfície gaussiana. Pela lei de Gauss, a integral de E escalar dA é carga sobre ε0. Como não tem carga, então esse fluxo, o fluxo total tem que ser quanto? Tem que ser zero, né? Fazendo aquela analogia, igual eu fiz com vocês na época que a gente estava estudando essa matéria, imagina que ao invés de linhas de campo elétrico, eu tivesse, por exemplo, água passando por um encanamento, né? Então imagina que essa gaussiana aqui fosse uma rede de pesca, por exemplo, né? Então os vetores campo elétrico, no caso as linhas de corrente de água, né? Elas entram aqui e saem aqui. Tudo que entra tem que sair. A quantidade de água que está entrando por segundo tem que ser igual à quantidade de água que está saindo por segundo. Porque lá dentro eu não tenho nenhuma torneira que está jogando água, que está acumulando água no fluxo e digamos, por exemplo, que o meu encanamento ele não está furado, né? De forma que eu não está havendo perda de água. Então, se isso está acontecendo, a quantidade de água que entra é a quantidade de água que sai. Então, o fluxo total tem que ser zero, né? Porque se o fluxo fosse diferente de zero, eu teria, por exemplo, mais água entrando no encanamento do que saindo, né? Então, se isso não acontece, né? Se eu não tenho cargas aqui, ou fazendo essa analogia com a água, se eu não tenho nenhuma fonte de água dentro desse encanamento, a integral do fluxo tem que ser zero. Ou seja, todas as linhas de campo elétrico, nesse caso, que entram na superfície, gerando fluxo negativo, tem que ser igual ao número de linhas de campo elétrico que estão saindo da superfície, gerando fluxo positivo. A soma algébrica disso tudo tem que ser zero, tá? Então, isso é só relembrando para o caso elétrico. Vamos agora para o caso magnético, fazer um raciocínio parecido. Qual que é a diferença fundamental, gente, entre
o caso elétrico e o caso magnético. No caso da eletricidade, eu consigo separar as cargas. Eu tenho carga positiva e carga negativa, ou seja, existem monopolos elétricos, né? Então eu tenho carga positiva separada de carga negativa. No magnetismo, isso não acontece. O polo norte de um ímã está sempre grudado, está sempre coladinho com o polo sul dele. E a diferença é que é o seguinte, no caso do magnetismo, as linhas de indução do campo magnético, elas formam um padrão fechado, justamente por causa dessa junção do polo norte com o polo sul. Se eu conseguisse separar o polo norte e o polo sul, se eu tivesse monopolos magnéticos, aí sim eu teria uma analogia direta entre aquele caso e esse aqui. Eu teria fontes de divergência de linhas de indução e fontes separadas de convergência de linhas de indução, mas isso não é possível para o caso magnético. Por isso que as linhas de indução, elas são sempre fechadas. Lá fora, elas nascem no norte e convergem para o sul. Nascem no norte, convergem para o sul. Mas lá dentro do ímã, eu tenho linhas de indução também. As linhas vão do sul para o norte, formando esse padrão fechado. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma gaussiana, essa aqui, por exemplo, a gaussiana S1, tá? Então, olha só, gente, nesse caso aqui, ó, os meus vetores de área apontam para fora dessa gaussiana, certo? Eu tenho linhas de campo entrando, gerando fluxo negativo, e linhas de campo saindo, gerando fluxo positivo. Então, no fim das contas, todas as linhas que estão entrando estão saindo. Todas as linhas que estão entrando estão saindo. Então, é a situação parecida com a que eu tinha aqui, ó, na gaussiana S3, no caso elétrico. Como eu não tenho nenhuma fonte de campo elétrico aqui dentro, a integral de fluxo dava zero. Aqui também, ó, eu não tenho nenhuma fonte de divergência e nem de convergência de linhas de campo magnético. Então, a integral nessa superfície aqui, ó, tem que ser zero. Todas as linhas que entram têm que sair, tá? Então, no ponto final do fluxo, esse fluxo nessa gaussiana tem que ser zero. Aí vamos pegar uma outra gaussiana aqui, ó. Vamos pegar uma gaussiana, por exemplo, tem uma parte dela está passando exatamente no meio do meu ímã, né? Aí ela vem aqui fora e envolve completamente o polo norte desse ímã, tá? Aí dá a impressão que o fluxo vai ser positivo, né? Mas olha só, vai ser zero também. Porque aqui, ó, eu tenho em cada parte de fora da gaussiana, beleza, vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui eu tenho as linhas de indução saindo e aproximadamente paralelos aos vetores de área. Então aqui nessa região eu vou ter fluxo positivo, né? Mas aqui embaixo eu vou ter fluxo negativo, porque olha só, aqui embaixo eu tenho os vetores de área apontando para baixo e eu tenho as linhas de indução entrando na gaussiana, gerando fluxo negativo. Então eu vou ter fluxo positivo em cima e negativo embaixo. De novo, todas as linhas que entram na gaussiana, gerando fluxo negativo, todas as linhas que entram gerando fluxo negativo vão sair aqui por cima, gerando fluxo positivo. No fim das contas, a integral fechada do campo magnético, tanto nessa gaussiana quanto nessa, tem que ser zero. Tá? Isso vale, pessoal, para qualquer gaussiana. No caso do magnetismo, essa integral de fluxo sempre vai ser zero. Ela só seria diferente de zero se eu conseguisse separar o polo norte e o polo sul, igual eu faço com as cargas positivas. Se eu conseguisse separar os dois, eu conseguiria traçar uma gaussiana envolvendo só o polo norte, igual eu fiz aqui com a carga positiva, conseguiria pegar uma gaussiana envolvendo só o polo sul, igual eu fiz com a carga negativa. Só que não tem jeito, eu não consigo desgrudar o norte do sul. Se eu pegar um machado e quebrar esse ímã aqui em dois, separar em duas metades, eu não vou ter o polo norte separado do polo sul, não. Cada metade vai ter o seu polo norte e o seu polo sul. Então, se eu pego aqui, ó, e divido esse ímã pelo meio, eu vou ter uma metade aqui com o polo norte e o polo sul, e a outra metade de baixo com o polo norte e o polo sul. Aí, se eu pego cada uma dessas, dou outra cacetada e divido esses dois aqui, eu vou ter 4 pedaços, cada um deles com o seu polo norte e o seu polo sul.
Polo norte e polo sul. Então é uma união inseparável, o polo norte e o polo sul de um material magnético. Então, como eu não consigo criar monopolos magnéticos, ou pelo menos, se eles existem na natureza, eles são tão raros que até hoje ninguém detectou, né? Então, assim, falar que é impossível que exista, não é impossível, mas experimentalmente nunca foram detectados os monopolos, tá? Ao longo do tempo foram surgindo alguns experimentos que aparentemente propunham, né, a ideia de monopolos, mas aí experimentos posteriores acabaram negando os resultados anteriores e a gente continua até hoje, né, acreditando que não existem monopolos, ou pelo menos eles não foram encontrados até hoje. Tá? Então, como eu não consigo separar o norte do sul, esse resultado sempre é válido. Eu sempre vou ter linhas de campo entrando na gaussiana e linhas de campo saindo dela. Tá? Isso é porque não existem polos magnéticos isolados na natureza. Ok? Pelo menos até hoje. Tá? Então, essa equação aqui é a terceira das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, ok? Então isso é absolutamente geral, né? Obviamente esse resultado não depende do formato da gaussiana e não depende do formato do ímã. Aqui eu estou usando um ímã em forma de barra, só que é mais fácil desenhar a topologia das linhas de campo. Mas para qualquer ímã em forma de ferradura, igual a gente vê muito aí, né? Ou uma forma irregular qualquer, não tem problema, não interessa isso, tá? Não é uma questão de geometria, é uma questão de fundamento, né? A integral fechada do campo magnético é sempre igual a zero, o resultado geral, beleza? Aí, beleza, então esse tópico é só isso, né? Depois a gente pode explorar um pouquinho em algumas situações, mas esse é o resultado fundamental, tá? Então, na sequência, a gente continua com os conteúdos.